Olá, começando mais um Prosa, o nosso podcast de gestão com aquela pegada de UAI, um oferecimento da Convergente com coprodução da Capital Social. Todas as informações das duas empresas estão aqui na descrição do vídeo. Clique em Saiba Mais para conhecer um pouquinho melhor as soluções que as duas empresas podem oferecer para você e para a sua empresa. E hoje a gente está recebendo a Yara Raquel. A Yara, a gente vai falar hoje sobre desenvolvimento humano e muitas outras coisas, né, Yara? Vai ser uma conversa, uma prosa cheia de muito conhecimento, eu tenho certeza, muitos insights aqui para vocês. E eu queria te agradecer pela disponibilidade, por ter aceito o nosso convite, estar aqui em pleno sabadão com chuva, em BH, mas sinta-se em casa, a casa é sua, espero que você esteja à vontade. Muito obrigada mesmo por ter aceito o nosso convite. Eu queria te pedir para se apresentar um pouquinho melhor para quem está nos ouvindo, nos assistindo, para eles conhecerem a Yara Raquel. Tá joia. Bom, primeiramente, eu queria agradecer a possibilidade de estar aqui, né, a honra de estar aqui e poder passar uma história pessoal minha para a pessoa entender que a gente sempre começa por alguma forma, né? E as profissões, elas começam por uma necessidade nossa. Então, hoje eu estou terapeuta, né? Sou treinadora, eu tenho escrito 2 livros e hoje eu trabalho na área de desenvolvimento humano, mas voltado também para a área terapêutica, sabe? Que eu acredito muito que o ser humano, quando ele começa a se olhar, a se tratar, ele engloba todas as áreas da vida dele, sabe? Ele melhora todas as áreas da vida dele. Então, por isso que eu ainda não abandonei um a um. Então, é isso. É uma honra estar aqui e poder contribuir de alguma forma aqui para os empreendedores e para os líderes. Imagino, o prazer é todo nosso de te receber. E você falou basicamente de autoconhecimento, né, Yara? Autoconhecimento é transformador, eu pelo menos entendo dessa forma. Uhum. Você olhar para dentro e entender quem você é de fato, vira uma chavinha, por assim dizer, né? Mas, quer falar alguma coisa? Quero. Quando você diz de autoconhecimento, né, esse auto com U, que é conhecer a si mesmo, ele deve ser a primeira coisa que a pessoa deve querer fazer na vida. Inclusive, muito antes de escolher uma profissão na faculdade. Concordo 100%. E não só aí, que eu acho que deveria entrar o desenvolvimento humano e todo o processo que a gente vai passar durante a vida na escola. Nos ensinam matérias que a gente não usa para nada. E não ensina a gente a vender, não ensina a gente a empreender, não ensina nós nos comportarmos de uma maneira emocionalmente mais equilibrada, não nos ensina, não nos prepara para a vida. Exatamente. E quando a gente chega na época de empreender, ou até, muitos até nem acreditam que podem empreender, né? Vem dessa não base lá da infância. Então, assim, o empreendedorismo, a liderança, o indivíduo como um todo, ele precisa passar por uma base forte lá na infância. Isso faz toda a diferença. Infância, primeira e segunda infância, né? Isso faz toda a diferença para o adulto que ele vai se tornar mais tarde. E com todos os percalços que ele vai passar, e isso daria uma base muito boa, né? Que muitas pessoas hoje não empreendem porque não acreditam que são capazes, né? Então, é isso. Concordo, não é nem 100, 1.000, 2.000, 3.000% com absolutamente tudo que você disse. Eu também sinto muita falta assim, dessa base para a gente empreender, para a gente se conhecer. Sobre emoções, por exemplo, nos ensinam a sufocá-las. Se você é uma pessoa muito nervosa, não, você não é muito explosiva, não, você tem que sufocar isso aí. Mas de onde vem isso? Por que isso, né? Não te ensinam a tratar a causa, a se reconhecer, né? Só a sufocar aquilo ali dentro de você para ser socialmente aceito. Nós somos tolhidos na infância. Na primeira infância, de 0 a 7 anos, tudo que a gente sabe hoje, nós aprendemos lá. De como a gente se deve comportar,
o que fazer, o que não fazer, o que pode, o que não pode. Nós somos penalizados pelos nossos erros. Então, a gente vem com uma bagagem de crenças limitantes muito grandes. E assim, e chega na segunda infância, você valida a primeira. Então, se você chora, você é mole. Se você chora, você é fraco. Se você erra, você é penalizado. Se você erra, você é burro. Se você não chora, você é um insensível. Se você não chora, você é insensível. Então, assim, ali acontece todo o tolhimento para um adulto de como a gente vai se comportar hoje. Então, vem dali. Sempre é da base. Sempre é da base. Sim. E essa base, ela inclui pai, mãe, família, nossos primeiros mestres, pai e mãe, ou quem nos criou. Né? Depois vem escola, os coleguinhas, novela, igreja, né? Televisão. Sim. Porque a população brasileira é muito noveleira. Agora, acho que nem tanto, né? Por causa da internet. Hoje, muita gente nem vê tanto. Mas a gente era muito noveleiro. Então, a gente tem aqueles papéis, né? A gente imitava muito aqueles papéis da família ideal, das traições. A gente aprendeu até mesmo a gostar de vilões. Ou torcer para que um vilão dê certo. Então, assim, isso ali, a gente tem tão tenridade, a gente tem ali tanta imaturidade que a gente tem ali, como que a gente interpreta isso? E, às vezes, a gente fala assim, olha, mas eu vejo nessa novela, ou nesse filme, ou na minha própria vida, ou na televisão, pessoas fazendo coisas erradas e dando certo. E aí, isso passa a ser modelo. Então, tudo que a gente se torna hoje foi tudo que nós compramos de informações nas nossas tenras idades. Né? Tenras que eu falo porque é de 0 até 14 anos. Dali para frente, já é um pouco diferente, você já tem um pouco mais de discernimento. Então, um não para uma criança, ela pode sentir que ela está sendo rejeitada. E, às vezes, um não é um não que a pessoa falou não, porque não aquela hora, mas aquela pessoa não deve gostar de mim. Porque a criança, ela interpreta uma frase ou uma negação muitas vezes, como uma rejeição. De forma muito literal, né? Porque ainda não sabe lidar com as emoções. Agora, você imagina, grande parte das coisas que nós aprendemos na vida, nós aprendemos a andar, comer, falar, ler, escrever, e os primeiros coleguinhas, tudo na primeira infância. Literalmente. As primeiras coisas que nós ouvimos do que pode, do que não pode, do que deve, do que é pecado, tudo na primeira infância. Tudo que você comprou ali e validou na segunda, você leva para a vida adulta. Nossa, isso é muito sério, né? Eu estou aqui pensando na minha filha de 4 anos. Sim. E até 7 anos você leva tudo ao pé da letra. É verdade. Então, só para finalizar aqui, o fato não é o significado. O que significa isso? Que até os 7 anos, eu interpreto o fato com muita imaturidade, com minha visão de criança. Então, tudo que eu olhei, que eu vi, ouvi ou senti, repetidas vezes ou por forte impacto emocional, eu acreditei. Você é burra, você não pode, você é gorda, você é magra, seu cabelo é de pico, você é preta. Então, você não pode, você não consegue, você não dá conta. Essa pessoa, quantas vezes ela não escuta isso? E tudo que você escuta repetidas vezes, você acredita como verdade, de alguma forma. Porque a validação vem. E na hora que eu não consegui, tá vendo? Fulano já tinha falado. Exatamente. Dessas validações, isso é que vai transformar o adulto naquilo que ele é. Por isso que ele precisa, lá na frente, rever isso, para que, na hora que ele chega na vida adulta, vai empreender, ou vai ser líder, ou vai assumir um cargo mais elevado, não passar por situações como essas. Né? Nossa, dá para a gente conversar tanta coisa, eu já estou aqui fervilhando. Mas, Yara, vamos voltar um pouquinho na história para a gente começar. Como foi essa construção, todas as vivências que você teve até chegar
no desenvolvimento humano e decidir seguir por este caminho? Então, eu nunca pensei em trabalhar com desenvolvimento humano. Olha. Não foi como a sua outra convidada, que já desejava ser. Sim. Na verdade, eu não tinha uma coisa assim, um pensamento fixo sobre alguma profissão. Uhum. Mas eu sabia que era alguma coisa com relação a pessoas. Então, eu trabalhei na área comercial durante uma vida inteira, inclusive formei em administração. Até que eu adoeci. E nunca resolvia, nunca curava. Começou com uma dor, essa dor foi espalhando. E 7 anos eu fiquei sentindo dor no corpo inteiro. Mas dentro desses 7 anos, 2 desses 7 anos, os últimos 2 anos, dentro de um quarto. Mas olha que coisa interessante. 1 ano antes de acontecer o que eu vou te contar, eu tinha sido convidado, meu irmão me convidou para um treinamento de imersão lá em São Paulo, de 3 dias. Inclusive, começou aí o meu interesse, porque eu nunca tinha tido interesse. Nunca. Eu não queria nem saber de psicologia, eu não queria saber de desenvolvimento humano, nada disso. Isso, para mim, não fazia parte da minha cartilha. Olha que interessante. Mas eu sempre fui aberta. Se aquilo me convencesse, eu visse que era bom, eu não rejeito. Uhum. Né? Mas até então, é aquela mente fechada para isso. Ninguém da família fazia terapia, ninguém da família fazia treinamentos, então você não é estimulado de alguma forma. Sim. Né? Não faz parte do seu mundo. Não faz parte do meu mundo. Né? Então, num dos remédios que ele mandou eu tomar, eu passei muito mal. E aí eu voltei nesse médico pedindo para que ele tirasse a medicação. E eu já tinha passado a mão de todos os tipos de médicos. Eu já tinha feito fisioterapia, eu já tinha feito acupuntura, já tinha tomado óleos essenciais, já tinha feito o que a medicina tradicional oferecia. E nada passava de 15%. Então, nesses remédios, eu passei tanto mal que eu voltei lá e disse que eu não iria mais tomar esse remédio. Aí ele falou, mas esse é o tratamento. Eu falei, se você diz que não tem cura, então isso não é um tratamento? O que é isso? Isso está me fazendo mais mal do que eu estava sentindo antes. Aí ele disse assim para mim, com o dedo na minha cara. Se você não tomar o remédio, você vai ter que sofrer essa dor pro resto da vida. Aí eu disse assim, vamos ver. E ali foi que eu busquei a psicologia. Que eu busquei um tratamento terapêutico, não um tratamento terapêutico ortodoxo, mas alternativo. E 1 ano antes, que agora voltando aqui o que eu acabei esquecendo, eu tinha feito uma imersão, que era para trabalhar as 4 principais emoções humanas. E essa imersão, ela me impactou profundamente. Eu falei, caramba, tem muita coisa aí para ser resolvida. Mas eu ainda não tinha feito a ligação. 1 ano depois é que eu fui fazer terapia. Depois que esse médico chegou. E o dedo na minha cara. Então, assim, a gente, às vezes, lamenta por ser atendida assim, por um médico, por qualquer profissional, mas, de uma certa forma, ele me ajudou. Porque quando ele me limitou, quando ele disse, ele praticamente me disse, me confirmou, você vai sofrer essa dor pro resto da vida, mas como ele pode dizer isso? Como uma pessoa pode dizer isso? Né? Então, quando eu fui desafiada, eu procurei alguma coisa alternativa. E, às vezes, a gente precisa desafiar. E, em menos de 6 meses, fazendo somente terapia, mas não é somente uma terapia qualquer, uma terapia e trabalhando todo o conteúdo que me fez adoecer. Eu tive fibromialgia, eu não senti mais nenhuma dor e não tomei mais nenhum remédio. Isso já tem 12 anos, vai fazer 13 anos já. Então, quando alguém fala que alguma coisa não tem cura, duvide. Não tem cura para a medicina, porque a grande parte das nossas doenças vem das emoções. Concordo. E dos nossos comportamentos. Como a gente reage às emoções.
Então, o impacto emocional, ele vem, ele registra no corpo e fica ali. E alguns gatilhos vão fazendo com que isso, as dores venham e manifeste. Então, quando eu entendi isso, eu fiquei tão apaixonada que eu comecei a estudar para ser terapeuta fazendo terapia. E dali em diante, foi assim, eu fiz mais de 30 formações na área e eu gosto muito de diversificar. E aí eu fui trabalhando não só com a terapia individual, mas em grupo, com grupos, com treinamentos, imersões, palestras. Aí eu comecei a diversificar. E depois comecei a escrever também. E foi assim que eu entrei nessa área. Por causa de mim, por perceber que o meu autodesenvolvimento precisou do meu olhar, né? E aí eu falei, mais gente precisa saber disso. Porque a grande parte das pessoas acha que a resposta está fora. E ela não está fora. Quando você entende que está dentro, mas fica muito mais fácil. E aí é isso que eu levo para meus clientes, sabe? É isso que eu levo para meus clientes. Então, eu decidi ser terapeuta e treinadora a partir de mim. Eu sou... Você é seu maior case. Sou o maior case. Fantástico, Yara. Eu tô aqui paradinha te ouvindo falar, porque que história fantástica. E aí, como é que veio a decisão de começar a trabalhar de fato com isso e levar isso para outras pessoas? Primeiro, eu tinha que fazer as formações. Enquanto isso, eu estava trabalhando com outras coisas. E quando eu já comecei a poder fazer alguns atendimentos, eu já comecei... Eu sempre fui muito empreendedora. Então, assim, isso nunca foi um problema para mim. Desde 8 anos eu fazia coisas para vender, sempre vendi de tudo, até avião caindo. Eu falei assim, isso é muito fácil. Então, o que foi mais complicado para mim foi porque eu recomecei com 42 anos. Então, eu não comecei cedo. Eu não recomecei cedo. Então, para mim, trabalhar com o que eu já sei é fácil. Né? Mas com o que eu ainda não fiz, mas é isso. Sempre tem um começo. Né? E esse começo, você nunca vai ficar boa se você não fizer repetidas vezes. Então, eu simplesmente comecei com o que eu tinha. E eu fui abrangendo as técnicas no decorrer do caminho. Fui fazia essa formação, eu atendia isso aqui. Fazia mais uma, atendia isso, mais isso. Aí eu comecei a aliar as técnicas. E eu falei, cara, fui vendo o que funcionava. Então, foi assim. Então, eu fui aliando e fui vendo o que funcionava, tirei o que eu achei que não funcionava tanto. E aí, a minha dinâmica foi feita desse jeito, com base naquilo que funcionava. Então, você falou que você já tinha esse DNA empreendedor, né? Vim de família de comerciante, né? Eu acho que isso torna as coisas um pouquinho mais fáceis, né? Porque a gente tem se é que eu posso assim dizer, né? Porque a gente tem a gente se sente mais favorável a tomar risco. A gente se sente menos incomodado neste... Tem 2 lados. Depende do resultado de quem você tem como ideal, de quem você tem como exemplo. No caso do meu pai, por exemplo, do meu avô, quebraram. Então, vieram de coisas um pouco mal sucedidas. Então, assim, pode levar você também a ter esse medo de quebrar, sabe? Mas eu acho assim que a pessoa que ela já tem um tino para o comércio, ela se arrisca com mais facilidade. Ela é mais cara de pau. Eu acho que isso facilita, sabe? Acho que não tem nem esse exemplo de ter alguém na família que já empreende. Então, você entendeu essa vertente? Que tem essa coisa também de você ter o exemplo mal sucedido e ficar com medo e não empreender.
E tem um exemplo também que, às vezes, é mal-sucedido e tudo, foi mal-sucedido, mas fala assim, mas eu tenho esse tino, eu posso me arriscar. Aí vai depender como foi a estrutura dessa pessoa. Né? Se os pais favoreceram para que ela empreendesse ou não, ou se batesse na tecla da CLT, que tem que ter um emprego fixo, né? Eu acho que isso também leva muito em consideração na escolha do pessoal lá na frente. É verdade. Além desses momentos que você mencionou, né? Dessas vivências, por exemplo, de ver o seu pai e seu avô quebrarem, né? E esse período conturbado que você passou na sua vida, que foi o start de tudo, né? Teve algum outro momento que te marcou e que talvez tenha sido um momento de virada ali, que te fez realmente entender que era com isso que você queria trabalhar a partir de agora? Teve algum outro momento assim marcante nessa trajetória? Não, um momento mais marcante mesmo. Eu só defini ser terapeuta porque eu fiz terapia e por causa da minha cura. Pronto. Percebi que a minha ajuda seria muito mais efetiva, muito mais espetacular, porque eu estava amando o que eu estava fazendo. Sabe? Eu amo o que eu faço. Então, assim, eu atendo com muita alegria. Então, até o meu jeito, né, parece que eu entro dentro do lugar, né? Então, invado, por causa que é a energia de, cara, existe mais do que você está vendo. Sabe? Essa necessidade de falar assim, cara, existe mais, você pode mais. E fazer mais pessoas sair de um ponto A para um ponto B, sabe? Então, o que me fez motivar é baseado no que eu passei e naquilo que eu via na transformação das pessoas que eu atendia. Eu vi que eu ainda podia fazer mais, então eu fazia mais formações para ajudar mais rápido. Então, o que me levou mesmo para o lado de empreender nessa área foi de ver a transformação e ver que as pessoas podem ser melhores, podem ser mais felizes, podem ser mais equilibradas, podem ser financeiramente melhores, sabe? Elas podem confiar mais nelas. Isso ainda me guia. Isso ainda me guia. Para você, essa é a essência do desenvolvimento humano? É esse crescer, sair desse ponto aqui para um ponto mais elevado, para ser sua melhor versão? É expandir. Excelente. É expandir. O que é expandir? Que a gente ouve muito falar assim, expandir consciência. Né? Expandir consciência é você ampliar a sua visão de si mesmo. É se perceber. É perceber como você pensa, como você sente, como você age, como você reage. E poder escolher conscientemente fazer mudanças. Então, para mim, não tem absolutamente nada na vida que seja mais importante que isso. E quando você se autoconhece, você automaticamente se torna uma pessoa melhor. E tem mais resultados. Não há nenhuma possibilidade de não ter mais resultados sendo uma pessoa melhor. Não tem. Porque você acaba atraindo o que você está sendo. Se você é uma pessoa extremamente pessimista, uma pessoa que só reclama, o que essa pessoa ela manda para o mundo? O que ela entrega? Ela entrega essa energia baixa. Uma entrega baixa por um líder, no empreendedorismo, como que é uma equipe de quem olha uma pessoa que só reclama, que só grita, sabe? Que não estimula, que não pega o melhor do indivíduo, sabe? Que não sabe as suas próprias capacidades, não refina isso, sabe? Então, assim, é difícil, porque assim, é tanta coisa, assim, eu gosto tanto, que não há possibilidade de uma pessoa que se autoconhece, ela se dá mal. Sabe o que mais me encanta, Yara? A possibilidade de não importa o seu diagnóstico. E aqui eu não estou falando só de doença. Ou seja, não importa onde você vive hoje, não importa o que disseram sobre você, não importa qual a sua realidade neste exato momento.
Nada pode te parar. Você pode reverter tudo que você é, que você tem, que te disseram sobre você, que você acredita, os seus traumas. Você pode se tornar outra pessoa. Isso é incrível, cara. É de arrepiar, dos pés à cabeça, sabe? Qualquer pessoa pode. Mas tem um fator. Desde que ela, não é só que ela queira, que ela acredite que ela precise disso. Concordo, 100%. Porque, assim, não adianta só querer. Porque se querer, todo mundo diz que, eu quero. Mas todo mundo está disposto a fazer isso. Porque estar disposto a fazer isso é sair do lugar. Dá trabalho. Dá trabalho olhar para você, dá trabalho consertar, dá trabalho compreender, dá trabalho pedir perdão, dá trabalho tirar mágoas, dá trabalho olhar para pai e mãe de uma forma diferente, dá trabalho olhar o passado diferente, porque a gente se torna vítima da nossa história. E a vítima da nossa história não deixa a gente crescer. A gente se torna vítima e o crescimento, ele passa, o nosso crescimento evolutivo, ele passa quando a gente entende os nossos erros e aí a gente corrige. Enquanto isso, você está no inconsciente. Você está agindo no seu inconsciente. O inconsciente é uma nuvem de informação de tudo que você vivenciou desde a sua concepção até os seus dias atuais. E está ali. Você vai repetindo. 5%, menos 5% é consciente. Para que eu não vá para o meu conteúdo inconsciente, eu preciso estar na consciência. O que é estar na consciência? Se percebendo, para que você não busque a alternativa que você está acostumado a dar. É que para muita gente é o quentinho, né? É o confortável. É fácil ser o coitado da situação, né? Tem um benefício. Ser o que... É isso, O fácil. coitado tem uma utilidade. Ele dá desculpa para tudo. É fácil eu justificar os meus comportamentos pelo que o outro fez comigo, né? Mas a responsabilidade continua sendo sua. Tem uma frase que ela é maravilhosa, eu não sei de quem é. Inclusive, eu amo frases, mas a maioria das vezes eu não sei de quem é, tá bom? Não tem problema. Não tem. Fala assim, não importa o que fizeram comigo. O que importa é o que eu faço com o que fizeram comigo. Porque o que fizeram comigo é uma interpretação minha. Porque uma fala não quer dizer que seja o que eu entendi. Excelente. Então, como eu reajo àquilo ali? Se o meu conteúdo interno é todo atrapalhado, eu vou entender aquela fala com distorção, com generalização, com omissão. A mente, ela faz essas três coisas. Ela omite, generaliza e distorce a realidade. Então, o que você vê é diferente do que eu vejo. Por quê? Porque nós temos conteúdos diferentes. Então, voltando aqui só para fechar o assunto, os nossos conteúdos internos, eles atrapalham na forma que a gente pode atrapalhar ou pode beneficiar na forma que a gente conduz a nossa vida, os nossos resultados, né? As tomadas de decisão. Então, principalmente dentro da liderança, por exemplo, e do empreendedorismo, uma pessoa que não tem isso trabalhado, você imagina, né? Ela deixa aquele ambiente desfavorável, deixa as pessoas decepcionadas, deixa as pessoas desmotivadas. E uma pessoa que ela não se conhece, ela também não acredita em si mesma. Ela não conhece o seu potencial. Ela desiste com mais facilidade. Ela não consegue equilibrar para passar pelas intempéries, pelo processo do empreendedorismo. E até mesmo dos processos de liderança, porque quando você sobe de carro, você acaba tomando mais responsabilidades. Sim. Como que é o seu conteúdo? E o medo? Onde entra ali o medo que entra ali? O medo de fracassar, o medo de errar, o medo de não dar conta,
né? Então, eu acredito que passar pelo processo de autoconhecimento realmente é um nível número 1 de uma pessoa, no mínimo, que um adulto deveria fazer. Concordo 100%. Agora, falando num contexto um pouco mais de gestão mesmo, né, de ambiente profissional, o quanto você entende que cuidar das suas emoções impacta no ambiente corporativo? Você já começou a falar um pouquinho, né? Sim, só que eu vou complementar de uma outra forma. Tudo impacta, né? Mas antes de ser emoção, a gente falar assim, o que as emoções? Para eu sentir uma emoção, eu tenho que ter pensado. Então, primeiramente, o universo é mental. Primeiro a gente enxerga e depois a gente sente. Para que a gente sofra por alguma coisa, a gente tem que ter esse conteúdo. Não há possibilidade de sofrer por um conteúdo que você não conhece. E a gente acha que a gente sofre pelo desconhecido, né? Não é. Não é. Faz sentido. Não tem como você, quando você não sabe uma coisa, você sofrer por ela. Você acha que você sofre pelo que você não sabe, mas você já conta uma história sobre o que poderá acontecer. Então, o que acontece? O universo é mental. O que eu tenho na minha mente? O que eu tenho ali naquele pacotinho de informação? Aquilo é que vai fazer com que eu sinta alguma coisa. Então, as emoções, elas partem sobre o pressuposto do primeiro, o que eu tenho na minha mente. E depois das emoções, é o que eu faço com isso. Então, é o que eu vejo, o que eu sinto, como eu ajo e o resultado que eu tenho. Dependendo do resultado, eu continuo fazendo. E eu fico num ciclo vicioso. Então, a pessoa que não se autoconhece dentro de uma empresa, por exemplo, vamos falar aqui num caso de uma liderança, certo? Na verdade, o empreendedor também é um líder, né? Dentro de uma liderança, que se a visão dessa pessoa é pessimista, ela leva toda a equipe para o buraco. Ela vai botar uma pressão acima do normal, ela não vai ter o respeito pelo tempo do outro, ela vai deixar essas pessoas desanimadas ou decepcionadas, vai desanimar essas pessoas do trabalho, ou essas pessoas vão chegar até se questionarem se elas são mesmo capazes de realizar aquilo. Talvez desistam, tem muito turnover. Uhum. Bom, essas são algumas coisas. Mas, Yara, para quem está nos assistindo agora e às vezes pensando assim, surgindo algumas red flags, né? Qual seria assim, o start para quem está nos ouvindo do tipo, nossa, acho que eu preciso começar a olhar para o meu comportamento, para as minhas emoções? Bom, quando é que você deve começar? Quando você percebe que a sua vida está andando em círculo. Quando você percebe que você precisa se movimentar, mas não consegue se movimentar. Quando o seu ciclo de relações está no mesmo. Quando você já não consegue assumir uma coisa a mais, você não consegue sair de um trabalho, migrar, ou você não consegue sair de uma CLT para empreender, ou quando as suas relações estão na mesma, sempre acontecendo as mesmas coisas. E é uma coisa interessante, eu sempre falo isso com os meus clientes, é o seguinte: quando você está na escola, você tem que fazer uma prova. Então, você passa de ano com uma nota mínima, certo? Então, você está aqui na primeira série, para você passar para a segunda, você tem que ter 60%, não é? Se você não tiver 60%, você não passa. Aí você vai repetir, até passar, não é? A vida não é diferente. Porque enquanto você não trabalhar aquilo que está impedindo você de passar para um próximo nível, você não vai passar. E a vida vai repetir, até que você olhe. E aí, sim, você tem a nota para passar. É como se você falasse, agora você tem merecimento para isso.
Então, quando você vê que as suas relações sempre são ruins, né? Você está sempre doente, isso também é um sinal. Tá? E você não consegue sair de onde você está sempre num lugar, você vai lá 20 anos num lugar, ganhando a mesma coisa, pouquinho a mais. Aí, mas se eu pudesse... Mas, na verdade, pode. Você pode. Pode. O problema é que ela acreditou, de alguma forma, que ela não poderia. Não, mas que tem que ser assim. Eu odeio esse negócio de tem que ser. Tem, não tem. Pode ser, pode ser. Eu escolho se vai ser. Né? Então, é assim, eu acho que é questão de escolha. Sabe? Hoje está muito mais fácil. Hoje você faz muita coisa na internet. Hoje tem muitas oportunidades. Tem podcast, tem entrevista, outros tipos de entrevista, tem programas, tem palestras, tem cursos, tem imersões, tem terapia. Isso não tinha na minha época. Verdade. Hoje tem. Então, nós estamos lotados de informações e a gente percebe que as pessoas são mais doentes. Né? Eu sinto que, às vezes, as pessoas, por buscarem demais informação, não conseguem colocar em prática e, de fato, caminhar. Fica sempre naquele negócio de, não, eu preciso de um pouco mais. Eu preciso de um pouco mais. Eu preciso de mais um curso. Eu preciso de mais uma mentoria. Eu preciso de mais não sei o quê. Talvez, até como uma forma de externar um medo, talvez. Ou uma insegurança de... não sou tão bom assim, preciso de mais curso, mais curso, mais curso, e nunca sai do lugar. Quando eu fui fazer a formação de... Eu fiz uma formação de coach... Não, de PNL e de coach foi depois. Foi de PNL, a PNL foi depois. E essa frase saiu desse treinamento. Perguntou cada pessoa que estava na mesa fazendo a formação: por que você está fazendo programação neurolinguística? Aí cada um foi falando. E chegou numa psicóloga. Eu estou fazendo programação neurolinguística porque é mais um curso, é mais uma oportunidade, é mais uma técnica que eu posso colocar para os meus clientes. Interessante. E quanto tempo você atende? Não, ainda não atendo, não. Mas você formou tem quanto tempo? 7 anos. Meu Deus! Mas o que aconteceu? Não, é porque eu ainda não me sinto pronta. E aí que chegou a resposta dele. Tem pessoas que estão sempre fazendo treinamentos, estudando, se dedicando, para nunca se sentirem prontas. Isso é um erro. O que eu tenho até um conselho para dar para isso, sabe? Quando você for fazer uma formação, o problema não é você fazer várias formações. É você sempre praticar o que você está estudando. Só estudar e não botar em prática não adianta. Mas se sentir pronta. Não existe estar pronta. Existe a gente ficar pronto no caminho. Porque é fazendo, aprendendo, errando, passando por os obstáculos, é que você vai ficar boa. Não existe ficar boa antes de fazer. É a experiência que faz você ficar boa. Né? Então, as pessoas acham que você tem que ficar boa primeiro para começar. Então, é só trocar. É só começar. E um médico, como é que ele começou a operar? Assim Quando que ele então, ele não poderia operar nunca. Ele teve que passar pela primeira cirurgia. Você entende? Então, não existe isso. Em algum momento, a gente, quando está começando, a gente não é tão bom ali. Lógico, você está começando. Tudo que a gente começa, a gente não é bom. Se você começa a dirigir, você não está bom ali na primeira semana, você não está bom ainda no primeiro mês, mas daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 20 anos. Então, você está querendo comparar com quem já é profissional? Você vai virar um profissional, você ainda não é. Você tá na prática do dia. Então, o que faz uma pessoa ficar boa em algo, maravilhosa em algo? É a prática.
Aprendeu, já faz imediatamente. E eu sou muito da mão na massa. Eu aprendo uma coisa, eu já aplico no cliente. Sabe por quê? É até Porque a gente não esquece. Isso. O que você não pratica, você esquece. Você não precisa, não tem como você fazer tudo. Mas você escolhe 2, 3 coisas para você fazer ali, você começa a praticar. Pronto. Daqui a pouco você está boa naquilo. Então, para a gente ficar bom em qualquer coisa, basta que a gente pratique. A gente não tem como ficar bom antes. Né? Então, esse aí é um conselho que eu dou. O grande problema não é fazer um monte de curso. É não colocar nada em prática nesse monte de curso. Essa história que você contou de 7 anos me deixou embasbacada. Aí fala assim, você se prepara para nunca se sentir preparada. Foi essa a frase que ele falou. Você prepara para nunca se sentir preparada. Aí ele falou assim, só começa. E é isso que eu falo para os meus clientes. Eu já tirei tanta gente da CLT, você não tem noção. Já tirei tanta gente da casa dos pais, que morava com os pais. Nossa. E que hoje moram sozinhas. Eu tenho muitos cases. Eu tenho um cliente ótimo para você. Muitos cases assim. Tem uma pessoa para te indicar. Muitos cases de sucesso. É porque o que depende, às vezes, da pessoa acreditar nela mesma, é porque ela não tem essa visão sobre ela. Ela tem uma ideia sobre ela. Mas ela não tem uma visão de fora. E quando você tem uma ajuda profissional, você amplia, expande. Quando eu expando, eu percebo as possibilidades, percebo as alternativas. Quando eu estou num lugarzinho, eu fico ali, com aquilo só, com as informações que eu tenho. Mas quando eu expando, eu falo, nossa, tem mais coisas. Eu posso. Eu era capaz disso e não sabia. Eu nunca imaginei que eu fosse terapeuta, eu nunca imaginei que eu fosse amar estar num palco. Olha só. Nunca, eu fugia de microfone. Então, são esses desafios que você fala assim, não, peraí, eu não sou aquela ideia que eu fiz de mim. Sabe? Então, esse negócio de matar as ideias falsas que a gente faz da gente, nossa, isso é libertador. Isso é libertador para qualquer ser humano, em qualquer área da vida dele. Eu até indico um filme que se chama Desafiando Gigantes. Tem uma parte lá onde o técnico desafia, não sei se você já viu. Já. Ele desafia o capitão do time a andar com um parceiro nas costas. E ele faz vendado. E ele diz, mas por que você está me vendando? Para que você não pare quando você pode ir mais. E às vezes a gente precisa ser cego e surdo para o que os outros falam. Porque se eu não estou enxergando ali, eu tenho medo. Mas espera aí, existe muito mais do que aquilo que você enxerga. Mas se você se limita só até onde seus olhos vão, você vai ficar pequeno. Se você escuta o outro não vai falar para você. O outro não tem a capacidade de falar para você do quanto você pode ir. Exatamente. Então, por que eu acredito? Por que um outro consegue me limitar? Exatamente porque eu não me conheço. Então, a gente nunca deve deixar ninguém nos limitar. Nós não podemos colocar teto na gente. Nós somos seres divinos e temos, assim, muita capacidade. Cada um tem seu espaço. Cada um tem o seu poder. E saber usar o seu poder é fazer bom uso do poder divino, que cada um tem, sabe? E empreender, se dar bem na vida, se relacionar, ter uma vida financeira, ser uma pessoa boa, ser uma pessoa que ajuda, ser uma pessoa prestativa, ser uma pessoa que faz diferença. Você está fazendo bom uso do seu poder divino. Exatamente. Quando você não faz nada disso, você está rasgando vida, rasgando seu tempo. Você está perdendo a oportunidade de evoluir aqui, que foi a única coisa que você veio fazer aqui. Literalmente. Aí, não, eu tenho medo de tudo, então você está evoluindo no quê, na verdade? Né? Se você não está usando a sua vida para servir o outro, de que resta, né? Então, você perde a sua função. Né?
Yara, e quais dicas práticas você indicaria para quem quer começar a se desenvolver, né? Olhar um pouco mais para as emoções, crescer mesmo, expandir, como você disse? O que quem está nos ouvindo pode começar a fazer para, lógico, depois de procurar, mas para quem está Se me começando, procurar, eu acho bom. não é? Mas vamos lá. Eu vou te falar uma coisa bem disruptiva aqui. Por favor. Para começar, você tem que olhar o seguinte: como você lida com teu pai e com tua mãe? O que você pensa sobre eles? Excelente. O que você pensa sobre eles? Como você os julga? Você é agradecido? Você honra? Você respeita? Porque isso aqui faz toda a diferença em como a sua vida vai ser. Então, se você tem problema com pai e com mãe, você vai ter problema na vida. Não existe nenhuma possibilidade de a sua vida dar certo com essas duas bases com problema. Então, nossa, eu tenho uma visão maravilhosa do meu pai. Ok, então acho que você não está precisando muito, não. Mas se você tiver problema nas relações com o pai e com a mãe, dependendo da forma que você julga eles, é da forma que você vai lidar com a vida. Tudo que você pensa de ruim sobre o seu pai ou de bom sobre o seu pai é como você vai agir na tua vida lá fora. E tudo que você pensa, como você age, julga a tua mãe, é a forma que você vai lidar nas suas relações. Como tem jeito de você ter uma vida boa se essas duas pessoas mais importantes, que você tem a força delas dentro de você, estão desequilibradas? Falta de energia do pai, eu não vou para a vida. Falta de energia para a mãe, eu não me relaciono. Só pego gente que me massacra, que me trai, que me abandona. Aí eu fico fazendo tudo para aquela pessoa. Aí vira capacho. Né? Então, aquela pessoa que aceita tudo também é uma pessoa que tem que olhar. Então, olha só. Pai e mãe, primeira coisa. Pilar, família. Segundo pilar, como anda a minha saúde? A saúde já demonstra. Tem muita dor de cabeça, tem muita insônia, tem isso, tem endometriose, não sei das quantas, dor aí. Pode saber. Pensamento, emoções, sentimentos. Já sabe ali. Como eu me comporto quando as coisas não dão certo? Como eu reajo às intempéries da vida? Eu me sinto preparado para uma mudança drástica? Se você respondeu sim, maravilhosos para todos esses questionamentos, você não precisa de tratamento. Você está preparado para a vida. Agora, se não, está na hora de olhar. Quanto mais cedo olhar, mais a vida flui. A vida é um rio que a água do rio não volta. É um rio, tem que fluir. É um rio, a água vai fluindo. O que bloqueia o rio são as pedras, as enchentes, né? Dejetos. Como que a Vale coloca areia? Como é? Esqueci o As nome. barragens. Tem um nome quando coloca. Ok. Aquilo ali, ela vai impedindo a água no rio de fluir. Então, todas essas questões vão impedindo a minha vida, que é esse rio, de fluir. Sim. São essas coisas. Então, o que eu tenho que começar a tirar as pedras, começar a tirar a areia, começar a tirar os dejetos, e aí vai fluindo. Você vai vendo que vai começando a fluir. Olha, tá andando. Olha, já estou começando a ganhar mais aqui. Já estou começando a ser chamada para... Olha, esse relacionamento tá legal. Você entende? Então, é isso. A água é como um rio. A vida é como um rio. Ela precisa fluir. Se não está fluindo, porque tem coisas ali. E isso aqui precisa ser olhado. Fingir que não existe, não deixa de existir. Eu já esqueci. Não existe esquecer.
Não. A gente não esquece de absolutamente nada. A gente pode só fingir não olhar para as coisas, E né? Mas fingir estão não ali. olhar não é resolver. Exatamente. Uma outra coisa muito interessante. Como você se posiciona diante da vida? Olha como é seu posicionamento. Você se esconde? Você bate de frente? Ou você coloca como você é, o que você gosta? E não tem nenhum problema em sofrer represália. Então, eu ensino muito posicionamento. Falo, seja só você. Porque isso é autêntico, sabe? Quando você é você, não tem o menor problema em dizer, eu gosto de vinho, vou usar vinho. Eu gosto de ouro, vou usar ouro. Eu gosto de cabelo power, vou usar cabelo power. Ah, mas o que... Isso deixa de existir, porque o outro não pode ser mais importante do que você para você mesmo. E quando você entende o seu nível de importância, não há como o outro também não te ver desse jeito. O seu nível de insegurança também faz com que o outro te olhe assim. Né? Então é isso. E outra coisa, não há possibilidade disso ser ruim. Pode ser até incômodo começar a olhar para dentro, mas saber que você vai tirar essas coisas ruins para a água do rio passar, como você disse na sua analogia, quando que isso pode ser ruim, gente? É porque eu acho que as pessoas veem que isso dá trabalho. Com certeza. É o trabalho que elas não querem ter. Mas dá mais trabalho permanecer onde está E não avançar. do que você ter o trabalho e resolver. Trabalho vai ter dos dois jeitos. Só que o trabalho em resolver, ele é mais doloroso, porque você vai mexer ali, mas só que o seguinte, você mexe ali, mas você tem uma outra perspectiva. Quando fica com a perspectiva antiga, você fica sofrendo aquilo ali absurdamente pro resto da vida. Então, você escolhe, por imaturidade, por ignorância, manter ali achando que, já esqueci. E eu acho uma coisa interessante, vou até te contar aqui, eu quero ser bastante breve. As nossas dores, as nossas doenças são causadas por nós mesmos, a grande maioria, tá? Então, uma pessoa que fala, eu esqueci, eu não guardo mágoa, e ela tem artrite reumatoide, não guarda não. Tá tudo nas juntas. A artrite reumatoide, todas essas doenças aí no músculo, dos tendões, elas têm muito a ver com guardar mágoas e ressentimentos. A pessoa que fica remoendo, sabe? Então, a gente começa a olhar para o teu corpo. O que ele quer dizer? Que cada membro do teu corpo quer dizer um comportamento que você está tendo, sabe? E esse comportamento ele pode ser olhado, pode ser revisado, entendido, e aí pronto, desapegado. Porque quando você se lembrar dele, você fala assim, não, mas eu já não vejo isso mais com esses olhos. Não tem mais sofrimento. Quando você entende, você parar de achar que as pessoas têm que ser do jeito que você acha que elas têm que ser. Com a expectativa que você coloca sobre elas. Né? Quando você entende isso, a vida fica mais fácil. Né? Então, é isso. É libertador. É libertador. Yara, para a gente ir caminhando para o finalzinho, conta para a gente um pouquinho das suas soluções, para quem quiser estreitar os laços aí com você, estiver precisando, né, de olhar um pouco mais para dentro, de tratar melhor as suas emoções. Tá. Eu tenho algumas soluções. Posso falar? Pode, Bom, por favor. Primeiramente, eu acho sempre que uma terapia individualizada, ela traz um resultado, assim, incrível. Só que eu trabalho de forma muito diferente. Eu não trabalho com um programa extenso. Eu trabalho com um pacote de 6 sessões, de 2 horas. E dentro desse pacote de 6 sessões, eu vou trabalhar todas as demandas principais com solução para essa pessoa. Ela não sai dessas 6 sessões com uma transformação maravilhosa. Dá para resolver tudo? Às vezes não, porque às vezes a pessoa tem muita coisa. Então, a individualizada eu acho interessante. Se precisar, fazemos pontuais. A segunda forma pode ser treinamentos,
palestras, né? Rodas que eu vou reabrir a roda de... Ainda não... Estou começando com esse projeto, mas eu devo ter 3 projetos em andamento. Uma imersão só para mulheres, de 3 dias, num hotel fazenda. Uma segunda, arte-terapia. Que legal. Aí, acho que esse vai ser um dia inteiro. E uma roda terapêutica. Tipo, com um assunto, uma roda terapêutica, um assunto que a gente traz à mesa e a gente discute sobre um assunto específico. Que é uma coisa bem direcionada, sabe? Então, tem essas possibilidades. E palestras dentro de empresas, né, focado em alguma coisa da área do desenvolvimento humano, eu estou dentro. Essas são algumas soluções, né? E para quem ainda não faz nada e tem uma dica, pode começar a meditar, respirar, olhar, fazer uma avaliação da vida dela, ver como que a vida dela está, quais pontos ela percebe que precisa de melhorias e levar para um profissional ajudar, porque potencializa, é muito mais rápido. Porque uma pessoa que está vendo de fora vê com uma perspectiva diferente de quem está dentro. Né? Você está vendo aqui, você vê com mais amplitude. Né? Então, é isso. Eu acho que deu. Não, muito bom. Yara, nossa, a gente precisava de mais tempo, né? Porque esse assunto dá para a gente discorrer de muitas coisas aqui, Sim. né? Reverberar por muitos caminhos. Mas fica o convite para você voltar sempre que quiser, para a gente continuar essa prosa, né? E entrar mais nos detalhes, em alguns detalhes aqui. Mas eu queria te agradecer pela sua disponibilidade, por você ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco hoje. E quero deixar esse espaço para você ficar à vontade para poder falar sobre você agora, passar as suas redes sociais, né, os seus contatos, para quem quiser entender um pouquinho mais de quem é a Yara, de quais soluções você entrega, né, ou quiser começar aí, por exemplo, com esse acompanhamento, né, de 6 encontros, para começar aí a colocar as coisas no lugar. Bom, para quem deseja um processo terapêutico, é só entrar nas minhas redes sociais, lá tem tudo. Tem os meus contatos para sessão de terapia, para imersões, para mentoria, para palestras, inclusive para 2 livros que eu até esqueci de mencionar aqui. O meu primeiro livro eu coloquei Quando Eu Deixei de Ser Vítima, que eu passo toda a trajetória desde a minha doença até a minha cura. Nossa. E como eu cheguei até hoje. Ele é muito bom. E o segundo livro é a mulher, O Fim da Mulher que Aguenta Tudo. Que ele tem várias técnicas para as pessoas... Profundos os dois, né, Yara? Para as mulheres, assim, algumas coisas assim mais pontuais, sabe? Então, as minhas redes sociais, eu vou colocar aqui mais o Instagram, né? @Yara com I, Raquel com QU, Oliveira, e lá tem os meus contatos telefônicos. Então, é isso. Precisando de qualquer coisa, é só me procurar. Telefone e no Instagram mesmo. Só isso. Maravilha. Os contatos da... Quer falar? Quero. Eu queria agradecer a possibilidade de estar aqui, passando algum conhecimento, um insight que, de repente, fez alguma diferença na sua vida e que isso desperte a sua atenção para o quanto é importante você olhar para dentro, né? De você se perceber, ampliar, para que a sua vida também dê certo e seja mais fácil, mais leve, mais produtiva, mais feliz. Isso aí. Todo mundo merece ser feliz, né? Obrigada. Imagina, nós que agradecemos. Quero te entregar seu presente. Muito obrigada. Para você lembrar de nós enquanto você toma um cafezinho, um chá quentinho, que agora está começando a esfriar aqui em BH. Pelo menos hoje está um pouco mais ameno, né? Do que aquele calorão que estava fazendo esses dias. Muito obrigada. Mas, Yara, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço por você estar aqui conosco hoje. É um papo profundo, né? Uma prosa profunda. E eu espero que tenha despertado esse sentimento nos nossos ouvintes, né? E quem está assistindo pelo YouTube também, de olhar um pouco mais para dentro, sabe? De se permitir ser feliz também, de quebrar as amarras, né? De parar de se colocar no lugar de vítima mesmo, né? E entender que pode ir além,
que, de novo, né, aquele diagnóstico ele não é o fim, né? Você pode e tem um outro caminho a seguir, só basta que você se permita isso. Né? O mundo precisa de pessoas mais corajosas. Está precisando muito de pessoas mais corajosas. Né? E se desenvolver é um processo. É muito importante. É um processo que pode ser doloroso, mas vai trazer recompensas valiosas para você. Então, você que está nos ouvindo aí, nos assistindo no YouTube, vocês já sabem, todos os contatos da Yara vão estar aqui na descrição do vídeo. Acompanhe ela nas redes sociais para entender um pouco melhor do trabalho dela e, quem sabe, transformar a sua vida e se permita isso, né? Porque, como a gente disse aqui, eu acho que todo mundo merece ser feliz e a sua felicidade depende de você também, das escolhas que você toma na sua vida. E, obviamente, que tudo que a gente falou aqui reverbera também na sua vida profissional, né? Porque, infelizmente, a gente ainda não consegue separar o CPF do CNPJ, né? Ou do PJ, né? Então, saiba que tudo isso que a gente falou aqui também serve para a sua carreira profissional. Você que quer crescer, né? Que quer alcançar cargos de liderança, é hora de olhar para dentro para se preparar para isso, né, Yara? Bom, e vocês já sabem, nós estamos em todas as redes sociais. Então, estamos no LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook e por aí vai. E a gente se encontra toda segunda-feira, às 19 horas, aqui no YouTube. Deixe os comentários de vocês aqui abaixo, quem vocês querem ver por aqui, o que vocês têm achado dos episódios, para a gente ir conversando aí. Contem para a Yara aqui também o que vocês acharam, conversem com ela, que eu tenho certeza que ela vai dar uma olhadinha por aqui também. Né, Yara? Conversar com o pessoal aqui. Bom, então a gente se vê na segunda-feira que vem, na semana que vem, às 19 horas. Eu espero por vocês. Um beijo e até lá!